Olá, boa tarde, bem-vindos, bem-vindas a mais uma live da Base Diálogos, nosso projeto que trata do diálogo. Diálogo é a base de tudo. Tô vendo aqui Mônica. Oi, 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 Joana, vou chamar vocês, deixa eu ver aqui. Sempre o Instagram dando um medinho na gente. Tô querendo aceitar vocês e não está indo. Deixa eu ver. Ah, tá indo? Olha, elas já estão aí. Eu aqui achando que vocês não entraram ainda. Olá, boa tarde. Bem-vinda, Joana. Obrigada pelo convite. Estou adorando estar aqui com vocês. Adoro vocês e estou adorando estar aqui. Ah, que bom. E a recíproca é totalmente verdadeira. Joana, eu acho que o seu áudio está um pouquinho baixo. Você está ouvindo ela bem, Mônica? Estou ouvindo baixo. O meu está baixo, não? Não, o seu não. O da Joana que eu acho que tá. Não sei se é o seu fone, se tem algum mau contato. Vamos lá, ver se melhora agora um pouco. Eu tô um pouco rouca, eu acho que pode ser isso. Não. Mas não sei. Foi, já melhorou, Oi? já melhorou um pouco e Tá. talvez um pouco rouca também, mas dá para te ouvir bem. Tá. Eu achei que fosse mais por causa do fone. Então, tá, não, dando para ouvir, a gente pode seguir. Se tiver ruim, eu vou tentar ver o que eu posso fazer aqui. Vocês me falem, tá? Deixa eu trazer aqui um bastidor nosso antes da gente engrenar. Não, nem isso não. É porque a Bebel ficou de entrar. A Bebel está em Teresópolis. A Patrícia acabou de se colocar disponível. Eu só estou deixando esse recado aqui para ver se a Patrícia manda para a Bebel para saber se a Bebel vai conseguir entrar, porque eu acho que, na verdade, seria legal a Bebel, porque é de uma outra área. Eu e a Joana somos de áreas afins, e a Patrícia também. Mas se a Bebel não entrar, não tem problema nenhum a Paty entrar, acho ótimo também. Então, estou deixando esse recado aqui em público para as duas. A Bebel já está aqui. A Bebel já está aqui e está entrando. A Paty não precisa. Então, enquanto a Bebel está entrando, você quer fazer as honras da casa, apresentar a Joana para a gente, para quem está chegando agora. Oi, Bebel, bem-vinda. Vamos lá. Não, primeiro, antes de apresentar a Joana, só dar uma passadinha, até porque os seguidores da Joana não sei se nos conhecem. Nós somos a Base Diálogos, um quarteto de expertises diferentes, uma da área de finanças, uma da área do direito e duas da área da psicologia, uma mais conectada à família, sou eu, outra que mais conectada ao indivíduo, que é a Patrícia, a Olivia, advogada, e a Bebel, planejadora financeira. E nós formamos esse quarteto para, dentro de um projeto onde nós encontramos as nossas afinidades, não só afetivas, mas profissionais, de trazer conversas que atinjam a pessoas e a famílias que têm filhos pequenos, filhos adolescentes, que estão envelhecendo, enfim, famílias que vivem momentos do ciclo vital, que têm todos os estressores naturais do próprio ciclo, que é o envelhecimento, o amadurecimento e a mudança de fase, né? E também os estressores externos da própria sociedade onde a gente está inserida. Então, enquanto um sistema, a gente afeta e é afetado pelo todo, e a gente vai trazendo temas aqui que possam divulgar, né, pensar publicamente em temas que a gente acha que pode ajudar os nossos seguidores e dos nossos convidados. Então, dito isso, tem que botar o título de hoje. O título de hoje. Enquanto eu boto o título. Precisamos falar de invisibilidade e pertencimento. E para falar desse título, nós convidamos a Joana Figueira de Mello. Ela vai se apresentar
profissionalmente, mas eu queria apresentá-la afetivamente. Eu conheci a Joana, acho que antes dela nascer, quando ela estava projetando Via Terra. E aí, ao longo da vida, fui tendo encontros com ela nos contextos mais diversos. Lá atrás, há 21, 22 anos, como professora da minha neta, depois como pedagoga, trabalhando num projeto que se chama Espaço Envolvimento, que se transformou numa escola, e aí trabalhamos juntas novamente. Depois nos encontramos na área da terapia de família, depois nos encontramos pessoalmente em várias situações de troca de afeto nos momentos difíceis da vida de uma ou de outra. E hoje a Joana também é mediadora de conflitos e trabalha junto comigo no setor escolar do Mediare. Então, também é minha parceira nesse lugar. Você quer falar de você um pouquinho, Joana? Um privilégio, né? Ter a Mônica assim, ao meu lado por tantos anos, me inspirando. É um presente estar aqui com vocês, Bebel e Olivia também, que eu tenho tanta admiração pelo trabalho de vocês. Como está minha voz? Está dando? Tá dando. Funcionando. Tá. Obrigada. E, enfim, profissionalmente, acho que a Mônica já falou um pouquinho da minha trajetória, então tiveram 20 anos dentro de escola. E, paralelo à escola, tinha o consultório atendendo famílias, casais. E hoje eu estou na área de mediação de conflito e no consultório atendendo famílias e casais. Então, mais ou menos isso. Sou mãe de 2 filhos, sou madrasta, sou casada, gosto de praia. E estou aqui, na verdade, para compartilhar com vocês. Não era o tema que a gente tinha pensado inicialmente, mas a gente foi, como a Mônica falou, a vida atravessa a gente com alguns acontecimentos e que inspirou a gente para trazer o tema do pertencimento e da invisibilidade hoje na nossa sociedade, que a gente entende aqui que foi a maior causa das tragédias que a gente viveu nas escolas nas últimas semanas. Estamos na mesma página? Estamos na mesma página. Estamos na mesma página. Então, para falar... Tá, pode continuar. Não, é para falar, na verdade, assim, o nosso cuidado é entendendo essa situação dentro de vários círculos, né? A sociedade, a comunidade, a escola, a família, a escola e a criança e o adolescente. A gente achou que seria muito importante a gente trazer um pouco esse olhar de cada uma das áreas, como é que a gente pode lidar com um momento que eu considero, vou até falar um pouco mais enfaticamente, trágico na nossa sociedade, onde a gente está vendo uma questão que é de saúde mental em relação às crianças ou os adolescentes que entram nesse lugar, né, de sair da invisibilidade e entrando na sociedade por um viés tão trágico, dramático e cruel. E, ao mesmo tempo, cuidar, né, para trazer com muita clareza que ninguém está vitimizando nem culpabilizando ninguém, mas o nosso objetivo é qual é a parcela de cada um de nós e de cada um desses envolvidos e o que a gente pode fazer. Para mim, é esse... eu estava conversando com a Joana, eu acho que eu sou uma pessoa eminentemente do fazer. Eu estudo, eu dou aula, mas eu acho que a minha melhor versão é quando eu estou fazendo, atendendo, conversando, cuidando dos outros e de mim. Então, o que a gente pode fazer nesse momento por essa situação que está acontecendo e que está trazendo um questionamento enorme das escolas, né?
do quanto que as escolas estão tendo que cuidar, de quem é a responsabilidade, qual é o papel da mídia, qual é o papel das redes sociais, enfim, qual é o papel da sociedade dentro disso que está acontecendo. Vou pegar o gancho da escola, que eu venho sentindo, né? Tenho muitas amigas da vida toda e gestoras que estão aí enfrentando esse momento junto com as famílias e com a sua comunidade escolar toda, né? Os profissionais, está todo mundo muito assustado, né? Acho que antes de falar alguma coisa, eu queria dizer que eu me solidarizo assim imensamente com essas famílias que sofreram essa crueldade diretamente. A gente aqui indiretamente também está extremamente entristecido e isso de maneira alguma está sendo invalidado aqui na nossa conversa, ao contrário, ele está sendo cuidado e a gente está querendo trazer caminhos, né? Ampliar a lente para a gente ver o que está acontecendo. Então, dentro dessa perspectiva de ampliar a lente, eu tenho visto as reações das escolas sendo reações em busca de segurança física. 2 portões, arame, controle de entrada e saída, e os pais cobrando cada vez mais seguranças armados na porta da escola, achando que essa é a solução. Pode ser um caminho, tá? Esse caminho existe. É imediato, é reativo. Ele não é uma solução de ação pensada. Ela é uma solução de reatividade. É compreensível, extremamente compreensível. Mas a gente precisa voltar o que é o lugar da escola. É o lugar que não tem rede social, né? É rede física, é o lugar que tem a brincadeira, é o lugar que tem o conhecimento, pela garantia da estrutura dela. A estrutura dela é essa. A arquitetura da escola é baseada nesses princípios. Brincar, aprender, conviver, preparar cidadãos. Né? Então, assim, ele é o lugar, a escola é o lugar, por princípio, mais protegido. Eu vi recentemente o movimento das escolas todas tirando os telefones dos adolescentes a partir de uma certa idade que já estava liberado e agora elas estão restringindo o uso dos telefones. Entendo isso como uma ação para promover o olhar para o outro. E eu acho que esse é um antídoto que eu acho que a gente tem hoje para o que a gente está vivendo. A atenção, muita atenção. A atenção que cuida, a atenção que percebe a diferença. E a atenção é estar atento e agir. Não adianta ver o diferente, ver o que está esquisito e não fazer nada. Como a Mônica disse, ela é uma pessoa da ação. Então, eu acho que a gente aproveita aí esse gancho e a gente buscar onde está a nossa ação. Isso é dentro da escola. Mas a violência não está dentro da escola. Aconteceu dentro da escola, mas ela veio de fora. E ela iniciou fora. Então, a gente sabe que o indivíduo ele começa dentro da família e ele depois vai para micro-sociedades, né? Pequenos grupos, ou não. Ou não. E aí ele vai para as redes sociais e propagam bastante violência. Ele vai para os jogos que propagam bastante violência. Ele liga a televisão e tem bastante violência. Né? Ele vê propaganda política com bastante violência. Estamos todos extremamente contaminados pela violência, viciados em violência, eu acho. Você bem, até eu vou exaltar isso. Eu acho que a gente está viciado em ver violência. Filmes, as séries mais vistas, né? As séries mais vistas nos streamings mais usados são de violência. Então, eu acho que entra
trair aí um antídoto também, para a gente pensar sobre como a gente está comprometido com a violência. Quer falar, Olivia? Por Eu favor. queria te perguntar, você falou, no momento que falou que algumas escolas, eu anotei aqui alguns pontos que eu queria comentar, mas algumas escolas estariam retirando os celulares de alunos, né? Se não pode usar o celular na escola, alunos que já tinham uma certa idade, uma autorização para usar isso. Aí você falou alguma coisa do antídoto, eu não entendi bem nesse momento. O que eu quero dizer é que eu acho que essas pessoas que são invisibilizadas, elas vão buscar pertencimento. Acho que realmente ficou faltando eu falar sobre isso, mas que bom que você me ajudou aqui. Então, eu acho que as pessoas que estão propagando violência e crueldade nas redes sociais, muitas pessoas que não têm um lugar ao sol na vida, não têm amigos fora, não têm relações fora, não têm afetos, elas vão buscar um pertencimento dentro desses grupos. E não necessariamente grupos que vão ser assassinos. Às vezes são grupos que que fazem bullying com crianças dentro de games, grupos que ficam propagando fake news, né? Grupos que se preocupam em ficar horas fazendo fake news, passam dias e dias fazendo fake news. Então, tem muitas maneiras de você pertencer dentro desse mundo virtual que a gente, às vezes, é muito difícil de alcançar, né? De entender o que acontece. Mas o que acontece é que não existe mundo fora do mundo virtual para essas pessoas, muitas vezes. E que aí não é só da ordem da conversa, é da ordem do pertencimento, de se sentir parte, de fazer parte, de sentir necessário, de sentir produtivo. De se sentir, né, pertencente a alguma coisa. Eu acho que o seu fone, quando você mexe, às vezes esbarra. E como você está roupa, quando você puder falar, eu acho que você aproximar o microfone, eu acho que a gente vai te ouvir melhor. Obrigada. Eu queria falar um pouco em cima dessa fala da Joana, porque uma coisa que me ocorre é que, de alguma maneira, né, esses adolescentes que, de alguma maneira, começam a se sentir invisíveis e vão buscar algum pertencimento, esses adolescentes estão dentro da nossa sociedade, estão dentro das famílias e estão dentro da escola, né? Então, trazendo uma questão que eu acho que é um pouco teórica, mas eu acho que explica, o adolescente ele tem um processo de se diferenciar da sua própria família de origem e de buscar a identidade nos pares. Porque quando a criança é pequena, ela se identifica com o pai e ela quer ter a mesma cultura do pai e da mãe. Ela busca esse pertencimento pela igualdade. O adolescente, como ele precisa descobrir quem é ele no meio daquele núcleo familiar, ele vai buscar o pertencimento ao grupo. Porque nesse pertencimento ao grupo, ele consegue buscar um pouco de individualidade dentro dessa massa familiar afetiva, encontrar outras áreas de atuação, outras aberturas de escolhas um pouco diferentes dentro daquela bolha que era a bolha original da família, que para crianças é necessária, e nessa dança entre sair um pouco da família, entrar um pouco na bolha dos adolescentes, e descobrir quem sou eu no meio desse triângulo aí, escola estou dizendo grupo de amigos, família e o indivíduo, o adolescente, ele vai encontrar um lugar que ele consiga ficar confortável, né? E aí que eu acho que é a importância da prevenção, no sentido de que, assim, o quanto que é importante que as escolas entendam a necessidade e a força que tem essas parcerias que vão acontecendo dentro da escola. Mas todos nós sabemos que nem todo adolescente se integra. Nem todo adolescente é aceito pelo grupo e faz parte dessa dança
de estranhamento, eu sou amigo de João, daqui a pouco não sou mais amigo, a minha amiga brigou comigo, ficou amiga de outra. Essas triangulações nos adolescentes acontecem. Qual é o ponto-chave aí? Primeiro, que, de alguma forma, eu acho que as famílias estão assoberbadas de tarefas e a escola também é assoberbada de tarefas, e essa conversa não acontece. Então, o primeiro ponto é que os pais não têm a informação desse processo pelos especialistas, sejam da escola, seja pela imprensa, o que for. O quanto que é importante eles estarem junto dos adolescentes nesse momento de socialização com o mundo. Eu acho que é uma questão. E segundo também, né, como é que a gente lida com esses adolescentes que não estão se integrando dentro do grupo? Como é que a gente ajuda? Porque o problema não é só de quem não se integra, é de quem não consegue receber os excluídos. E como, de repente, o meu filho não tem problema de socialização, isso não é um problema meu. Então, a primeira bola que eu queria levantar é o que a gente pode, né, compartilhar com pais e as escolas sobre a importância das habilidades de diálogo que precisam ser desenvolvidas com os adolescentes, porque é uma coisa que parece que é inato, e não é inato. Escuta não é inata. Aprender a dialogar não é inato. São aprendizagens tão importantes ou mais importantes do que os conteúdos científicos. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria ouvir um pouco vocês. Como é que vocês veem esse tópico dentro das famílias e dentro das escolas? Posso falar rapidinho? Antes de ouvir. Você quer falar, Bebel? Tá dando para me ouvir? Pode Eu estava tentando falar, mas eu acho que estava muda. Não, é só porque eu acho que isso passa por uma coisa que a Joana falou, que primeiro vem, eu acho que a gente ouviu num podcast até que o Olívio falou recentemente, do bom aluno, do mau aluno, do olhar que a gente tem para os alunos, e dessa atenção que a Joana falou, essa atenção que cuida, que percebe e que age. Então, essa atenção é que vai perceber esse pertencimento, não pertencimento, estranheza, dificuldade de abraçar o outro, dificuldade de receber o outro, né? E a outra coisa é que, sim, eu acho que eu concordo com você plenamente, Mônica, e a gente tem uma dificuldade com isso. Eu falei com isso com uma amiga minha recentemente, sobre a necessidade das habilidades de diálogo, e ela me dizia assim, me respondeu, Bel, a gente precisa ensinar a ler e escrever. Antes de ensinar a conversar, sabe? Eu disse assim, não, é o contrário. Antes de ensinar a ler e escrever, a gente tem que ensinar a conversar, a conviver. E a conviver. Então, eu acho que tem uma inversão aí também nossa de prioridades e certamente uma diferença entre as escolas particulares e as escolas públicas também, né? Levantando outra já que a gente está bola. levantando bolas todas para a Joana cortar. Ela joga vôlei muito bem, viu? Ela joga vôlei. Eu gosto de jogar vôlei. Então, pronto. Então, vamos levantar tudo. Ouvindo, né, Mônica, Bebel, te ouvindo falar também antes, Joana, fiquei pensando, né, nessa coisa da família assoberbada que a Mônica falou, a escola assoberbada, de quem é a responsabilidade, da família ou da escola, e as famílias, né, e as pessoas ali vivendo. Aí eu fiquei pensando sobre isso, né, do estar junto, e que toda fase, pensando como mãe, também sou mãe, né? Os filhos pequenos é importante eu estar junto, os filhos na tal idade eu tenho que estar junto, na adolescência são outros desafios, mas a gente tem que estar sempre junto, né? Quem topou essa aventura, né, da parentalidade, enfim. E aí fica nessa coisa dicotômica,
que a Bebel resgatou aqui, bom aluno, mau aluno, a responsabilidade é de quem. Eu fico querendo que a gente pense assim, como é importante a interlocução entre pessoas que trabalham com famílias e trabalham com escolas, e trabalham com, né, crianças e adolescentes, da gente conversar para entender tudo o que a gente está fazendo em cada uma das nossas esferas de atuação, né? Porque é isso, né? Essas coisas elas conversam e a gente tem uma tendência a olhar setorizada, né? A família tem muito conflito, a escola, e a gente tem que ter esse olhar porque são as mesmas crianças e são as mesmas pessoas, e os desafios, eles na verdade são muito parecidos e tem um contínuo, né? Uma linha que as pessoas circulam da escola, vão para casa, vão para a pracinha, vão para outros espaços de convivência, né? Então, trazer essas habilidades para o diálogo, isso precisa vir em todas as frentes. Eu acho que as frentes profissionais que trabalham com essas, né? A gente precisa estar alinhado nesses novos paradigmas, nessa nova demanda que está atenta à complexidade, né? Que está atenta à complexidade, não tão somente, né, ao que é bom, ao que é ruim, ao que é bom ou mau comportamento, e também a família, né? Uma família estruturada, uma família desestruturada, e como que a gente lida com a complexidade, porque esse é o lugar, né? E também, só para terminar, já levantando todas as bolas, entender que esse desafio da invisibilidade do pertencimento, ele vai sempre existir. Não há como resolver de uma vez por todas, criar uma mecânica, né? O que a gente precisa, né? Assim, que elimine isso. Tem que criar uma mecânica, e essa mecânica ela vai ser criada a partir dessas habilidades de convivência, né? Para lidar, porque sempre alguém vai se sentir excluído. Para dar um exemplo, eu num grupo de amigas muito íntimas, uma amiga quis trazer uma questão que, né, ela julgou que o grupo não fosse processar bem, e ela passou por uma situação difícil absolutamente sozinha. Não quis partilhar num grupo de amigas, o que surpreendeu ao grupo, porque o grupo se sentia seguro para todas as questões. E essa amiga, né? Então, assim, isso é inerente ao convívio em grupo, em sociedade, num sistema. Alguém, em algum momento, vai se sentir. Como que a gente lida com isso? De que maneiras a gente está preparado para lidar, né, com quem vai se sentir inevitavelmente não pertencendo em algum momento da vida, mas a questão é que isso precisa ser fluido, né, Mônica? Você não ficar cristalizado nesse lugar e isso não virar. É o que eu tenho pensado sobre o assunto. Mas acho que já levantamos bolas demais. Vamos ouvir a Joana. Tá, vou tentar aqui costurar. Primeiro, eu acho que a gente precisa pensar nas famílias como elas estão vendo os adolescentes dentro de casa. Às vezes a sensação que eu tenho é um pouco de alívio. Ai, que bom, já cresceu. E eu acho que você precisa de uma atenção proporcional à atenção que você teve na primeira infância ao seu filho adolescente, em termos de envolvimento, de busca de diálogo, em busca de conversa. Só que esse é o cuidado do adolescente. O cuidado da primeira infância é, né, um casaquinho, uma fralda, acolhimento, carinho, afeto. Do adolescente também, carinho, afeto, mas nem sempre eles querem que a gente toque muito neles. Eles querem, né, talvez espaço para ficar no vazio com eles, espaço para ver uma série com eles, uma comidinha pronta, um café da manhã, um acordar juntos, um dormir juntos, não é na mesma cama, digo, estar juntos próximo na hora de dormir. Rituais de encontros que vão ajudando a gente a se aproximar. Então, assim, a dica é rituais de encontros dentro da própria casa. Eu acho que esse pode ser um caminho para abrir espaço para conversa. Só para complementar, Joana, que esses rituais de encontros vá dando aos adolescentes um protagonismo, uma responsabilidade, uma qualificação
buscar, porque o adolescente ele já se sente meio fora do contexto, o corpo está desengonçado, a pele às vezes não está legal, está inseguro em relação à sexualidade, em relação à sua capacidade de fazer amigos ou encontrar parceiros afetivos. Então, isso tudo precisa que encontre um lugar de sucesso, de protagonismo, e tentar dar tarefas possíveis, de que eles possam começar a ter responsabilidades como adultos em transformação, e que isso possa trazer para eles um lugar, porque isso é pertencimento. Eu não sou mais criança, não sou pai. O que eu sou aqui? Alguém que fico trancado dentro do meu quarto o dia inteiro dentro das redes sociais, porque é onde eu acho pertencimento. Sim. Então, Sabe o que eu gosto muito de criar com meu filho até hoje? Ele está com 31, aquele espaço do lugar onde eu aprendo com ele, sabe? Onde eu sento para assistir o que ele quer assistir e eu pergunto para ele o que é aquilo, por que está acontecendo, qual é aquela série, me explica aí, sabe? Onde ele me explica. Eu acho que é um espaço também onde eles ganham o protagonismo e a gente começa a se colocar como o espectador da vida de um ser se tornando adulto, né? E eu acho que isso Agora, a Bebel me fez lembrar ele. uma tarefa que eu passo bastante aqui para as famílias que vêm com filhos na primeira infância. É exatamente isso. Faça a brincadeira, é tudo que ele mandar. Então, mandou deitar, você é a moça do restaurante, você faz uma brincadeira onde você inverta a hierarquia. E depois você volta. Mas dá espaço para que eles possam exercitar esse lugar e entender o quanto que é também uma responsabilidade, né? O quanto também tem seus desafios, né? E aí, aproveitando aqui a fala da Olivia em relação à responsabilidade das famílias, a responsabilidade das escolas, que está todo mundo, né, exausto e super atarefado, eu acho que a gente pode pensar qual é a prioridade de cada um, sabe? Para além das responsabilidades, assim, o que vocês estão priorizando? A gente está falando assim, de muitas questões de saúde mental. Não é que todas as crianças, adolescentes com questões de saúde mental, elas vão se tornar assassinas. Jamais. Não é isso. A gente não viveu esse momento ainda. São casos à parte, mas a gente está vendo muitas famílias precisando de ajuda para lidar com seus filhos. E aí a questão é que a gente precisa ampliar a lente, que a questão, como a gente é terapeuta sistêmica, a questão não é da criança, é do sistema que ela está inserida, não só a família, mas como a comunidade, a escola. E a gente precisa pensar qual é o papel da escola, qual é o papel da família, e qual é o papel do Estado. O Estado tem um papel muito importante. Ele precisa regular publicidade, né? As famílias precisam de ajuda, de informação. Então, o Estado também precisa oferecer informação para as famílias. Porque eu não sei exatamente o público para qual a gente fala, porque aqui, né, a gente fica meio cego, mas a gente tem um universo gigantesco. Nem todo mundo tem todas as informações que a gente tem aqui. Então, o Estado tem esse papel. Então, de informar, de regular e também de fiscalizar, né? Ver o que está acontecendo. A gente, como família, pensando em família, tem esse lugar de espaço de conversa. E lembrar, nunca esquecer que nem o Estado, nem a escola é inimiga. A gente tem uma relação de parceria. Então, os pais estão apontando o dedo para a escola, que tem que botar policial na porta, e esqueceram que a escola e as famílias são amigas. Eles têm um compromisso de cuidar da infância, de cuidar da criança. Então, eu não vi ainda a escola convidar para conversar as famílias. Eu ainda não vi. Posso estar sendo restrita, e óbvio que eu sou, porque eu, né, sou uma pessoa no Rio de Janeiro, na cidade, na Zona Sul. Mas, assim, queria muito, se tiver gente aqui ouvindo a gente e que fez já rodas de conversa,
espaço para que a gente possa também extravasar nossa tensão, nossa tristeza, nossas emoções. A gente vai tapando as nossas emoções com ações, reações de violência, contra a violência. Eu acho perfeito isso que você está dizendo, tudo isso. Eu acho muito importante a gente frisar essas três instâncias, família, escola, Estado, né? Acho que a questão da regulação, os limites legais do que pode, do que não pode, meu quadrado aqui, né? O lugar da lei, e a gente entender isso. Então, muito importante tudo isso, né? Quero lembrar também que isso, acho que é um tema que apavora todos. Então, você falou muito bem no início, né? Assim, a primeira sensação, primeiro atribuir, identificar responsáveis, culpados. É uma necessidade que a gente tem, né? Do ser humano de geralmente botar na conta do outro, né? Porque eu faço a minha parte e tal. Né? E aí tem essa primeira atitude, vou botar muros, 2 portões, segurança, PM dentro da escola, quando na verdade isso é a ponta de um processo, né? É a ponta de um processo que a gente compreende o porquê dessa fala, mas que não resolve o problema. É como se a gente vai construindo grades em volta da gente e não resolve o problema da violência urbana, né? A gente vai tentando uma coisa que... Então, Joana, eu entendi, né? Você não viu nenhuma iniciativa, eu também não, de famílias e escola conversando. Eu fico pensando se nesse momento, talvez a gente pudesse até partir aqui dessa nossa live, faz uma ideia, já que a gente é do fazer, né, Mônica? Né? De repente promover um encontro, por exemplo, no meu sonho aqui, entre advogados de família, terapeutas de família e escolas, por exemplo. Um grande fórum de discussão do que a gente tem feito, né, com esse espaço, que é um espaço tão da família mesmo, da formação das crianças e dos adolescentes, né? E quem sabe até trazer a instância também estatal para falar de regulação e outras coisas. Mas, assim, eu queria insistir, porque como somos profissionais, né, fico pensando aqui se é isso, nós que amparamos famílias em situação de crise, né, no que a gente também pode, na prática, contribuir para desenvolver essas habilidades de convivência. Por que eu estou falando isso? É claro que eu estou puxando isso para o meu quadrado aqui, né? Um divórcio colaborativo, por exemplo, a abordagem colaborativa e do diálogo, né, para resolver problemas de natureza familiar é a promoção, né, de habilidades para o diálogo em tempo real. Filhos que testemunham, crianças e adolescentes que testemunham os seus pais passando por um processo muito difícil, mas conseguindo resolver por meio do diálogo, conseguindo compatibilizar suas diferenças por meio da conversa e desse olhar, né, multidisciplinar, testemunham e incorporam essas habilidades e levam para a cena pública, para a escola, para a pracinha, para o clube, mais tarde, né, para a vida, para onde for, para a cena pública. Então, é isso, as famílias estão apavoradas, está todo mundo assoberbado, está todo mundo, né, assim, as escolas estão apavoradas. Talvez um primeiro passo seja a gente falar dos profissionais, os profissionais começarem a falar uma língua que esteja mais convergente nessa busca por trazer e propagar, né, habilidades de convivência, habilidades de negociação, habilidades de comunicação, habilidades, né, trazer à tona toda essa coisa, né, enfim, da saúde emocional, da inteligência emocional, né, para a gente poder começar e não botar assim, né, não sei. Acho que acabei me perdendo. Eu queria dar um passo atrás em cima dessa conversa, porque eu não concordo com vocês que as escolas não tenham chamado os pais. Eu acho que as escolas e as famílias elas estão buscando soluções. O que me parece é que essas soluções estão muito mais na prevenção física e de botar grades, né?
o que a gente fez nos nossos apartamentos. Quando eu era criança, não tinha grade em prédio nenhum. Hoje em dia está cheio de grade. Em que a gente está transformando a nossa sociedade? E frente a isso... E o problema da violência urbana não se resolveu com as grades. Pois é, Fecha parênteses. exatamente. Então, assim, o que a gente pode fazer no nosso microcosmo, que é filhos, adolescentes, famílias e escola. Nesse aspecto, a gente tem entrada e a gente tem diálogo. Então, o primeiro ponto é que essas conversas entre a família e a escola seja no sentido de entender, de se entenderem como um sistema. Como você falou, né? Não são inimigos, são parceiros. São parceiros naquele cuidado. Só que o que acontece é que na hora que eu levo o meu filho para a escola, a minha sensação é que a escola vai aprovar ou desaprovar a minha competência como pai. Então, eu acho que essa ideia de que será que meu filho vai se comportar bem ou mal? Será que meu filho vai ser sociável ou não? Será que meu filho vai ser bom aluno ou não? Isso precisa ser humanizado. Eu acho que a escola fica muito... vou dar uma voltinha, tem um relatório que foi feito pelo Jacques Delors, pedido pela Unesco, que está trazendo para as escolas 4 pilares: o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a se relacionar e o aprender a ser. Mudança de cultura, como eu digo sempre, é muito lenta. Então, até a escola e as famílias incorporarem isso, mas muito mais importante do que o seu primeiro aluno da matemática é eu conseguir perceber que tem um amiguinho ali que está meio fora do lugar e conversar e puxar ele para o meu grupo. Como é que eu posso divulgar essa solidariedade? Como é que eu posso divulgar? Como é que a gente ensina empatia e solidariedade? Não sei, mas eu acho que era o ponto. As famílias tinham que começar a se preocupar com essa questão. Como é que eu trago para o meu filho a importância de olhar alguém que está se sentindo e que me dá, às vezes, um certo incômodo, eu criança, eu adolescente, e aí eu rejeito. E aí aquilo já se cristaliza dentro da escola. E aqueles adolescentes, de alguma maneira, se sentindo rejeitados, vão buscar outros rejeitados. Que, como você diz, nem todos vão invadir a escola, felizmente é uma minoria, mas essa reatividade, essa agressividade que fica alimentada, os jogos encaixam com o desconforto e com a raiva do adolescente que está naquele momento virando de lagarta para borboleta, se sentindo uma borboleta esquisita. Eu não sou uma borboleta, eu acho que eu não vou virar uma borboleta legal. Eu sou uma lagarta que estou com medo do que eu vou virar. Então, esse processo de transformação é muito sensível, é muito importante. E eu acho que aí, a escola não me chama, não faz mal. Eu quero conversar com a escola. Aquele pai não vem, não faz mal, eu quero buscar. E isso eu acho que é importante, principalmente nas escolas públicas, que me parece, às vezes, até uma sobrecarga, porque as professoras moram longe, ganham pouco, são abnegadas, ainda tem que dar conta de relação com as famílias. É grande a cobrança, mas eu não vejo outro caminho que não seja essa consciência. Eu tenho que trazer esses pais para a escola, de alguma maneira. Mas a gente entra... Desculpa, Bebel, quer falar? A escola pública... Não, eu só vou trazer mais uma pimenta aí, é porque a escola pública ela já lida com crianças que são filhos do dono do morro, que já tem toda uma postura, muitas vezes, de arrogância em relação ao professor, porque o pai é X, Y ou Z. Não estou dizendo que na particular também não tem esse tipo de coisa, mas não está armado. É diferente, entendeu? Então, tem que tomar um certo cuidado. Existe uma banalização da violência, porque a violência
tá ali na vida deles Mas a no gente tem cotidiano, infelizmente. uma questão Então, ainda obrigada maior, assim, por se a já estar gente ali na for violência. ampliar a lente para além do Rio de Janeiro e vai para o mundo, a gente tem um desafio que é o seguinte: a gente inclui não, a gente traz para dentro das escolas, para dentro das empresas, a diversidade. E a gente não inclui, porque não tem oportunidade de crescimento dentro da empresa. Então, a diversidade está lá, mas ela não é escutada. Incluir é escutar, é ver, é enxergar, é adaptar, é dar oportunidade. E eu acho que a gente está falando disso aqui. O que as escolas podem fazer e o que eu posso fazer, o que meu filho pode fazer para que ele seja mais inclusivo. Eu preciso dar lente para ele. Ele precisa ver. Não tem aquela história que a gente só vê, não sei, você fica grávida e você vê um monte de grávida na rua. É um pouco isso. Sim. Se você começar a perceber esse É uma indivíduo que fez... você perceber que esse É uma indivíduo... sensibilidade. É que a sensibilidade, a gente precisa ir para a ação, né? A gente não basta sentir. A gente Eu precisa sei, mas agir. essa começa dessa percepção, da sensibilidade. Sim. Quando eu fico grávida e começo a perceber um monte de grávidas, as grávidas sempre tiveram ali, né? Quando meu pai virou deficiente físico e eu passei a perceber o estado das calçadas, eles sempre tiveram ali. Eu é que não estava atenta, né? Eu só passei a ficar atenta depois que eu passei a ter essa questão. Então, é isso que você está falando. O passo 1, eu acho que é a sensibilidade da gente perceber o que não está sendo, né? Como que é lidar com essa diversidade. E o passo não tomar consciência, ter esse feeling. E o passo 2 é como lidar. O que fazer a partir dessa percepção, né? Porque E como as a gente coisas estavam ali. sabe, né? Eu queria A gente não que a vai Joana falasse um pouco, porque eu bati uma bolinha com ela hoje mais cedo, e ela falou uma frase que eu achei que eu queria que ela trouxesse para cá, que é uma frase de um filme, você quer contar? Do amor? Vou falar. Então, isso que eu queria, que tem a ver com o que eu estava falando, que se a gente não entender que esse indivíduo que cometeu essa crueldade, ele tem uma história. Ele fez parte, ele era nosso vizinho, entre aspas. Ele mora ao lado da gente. E a gente não percebeu ele, e muitas pessoas não perceberam ele. E aí eu escutei outro dia, eu já tinha escutado há muito tempo atrás, e aí voltei a escutar o TED da mãe de um dos assassinos de Columbine. Tem um TED dela. E ela, várias ressalvas eu teria para dizer, mas assim, uma das coisas que ela fala é: o amor não basta. Então, as famílias que estão comprometidas a amar e acham que o amor basta, não basta. O que basta é agir com amor. O que vai ajudar a tirar é a ação do amor. São muitas ações, a gente já citou aqui antes algumas, né, dentro das casas. Mas eu acho que, do ponto de vista escola e família, a empatia, a gente entender, né, o que está acontecendo. São pessoas que estão aí. A gente está falando de pessoas, não são objetos, não nasceram cruéis. Muito bom, muito bom. É isso, na verdade, você colocou de uma maneira simples o que eu estava tentando dizer de uma maneira complicada, que é como que a gente trabalha, exerce os nossos ofícios, né, promovendo ações, atitudes amorosas, entende? Assim, eu acho que é isso. Nos momentos mais desafiadores da vida, que não são fáceis mesmo, né, e a gente sabe disso, mas o que a gente promove nesse lugar, né, nesse nosso projeto de falar que o diálogo é a base de tudo, né, é buscar essa ação amorosa, né? Sim. Que é isso, o amor só, né? Assim, a gente ama, mas e a ação sozinha também, desprovida do amor também. Então, acho que você sintetizou realmente com essa frase, né? Essa colocação
que eu acho que como estratégia, se num primeiro momento as pessoas precisam, para se sentir, né, um pouco mais seguras, que passou a ter um segurança, um PM, né, se for uma escola pública ou privada, mas que isso vai trazer alguma... Talvez seja, né, alguma medida paliativa ali para trazer um pouco mais de segurança, mas que a gente está falando aqui que não é isso que resolve o problema, né? O que resolve o problema é a gente falar de longo prazo não vai ser tecnologias isso. humanas, de tecnologias socioemocionais. É isso que a gente está falando, né? Tecnologias mesmo, eu usei de propósito isso, porque, né, é sofisticado, é o próximo passo, é ensinar, é aprendível, como é que fala? Ensinável, né? Assim, a gente consegue aprender e ensinar. Pois Né? mas eu vou voltar, porque eu acho isso, é importante essa fala da Joana, do que amar não basta, né? Mas amar o nosso filho também é poder olhar para ele legitimamente, como ele é, com as questões dele, com as dificuldades dele, aceitando os incômodos que ele nos traz, a frustração dentro da nosso orgulho de é muito fácil você apresentar um bebezinho todo arrumadinho, cheirosinho, e olha aqui o meu filho. Você, às vezes, trazer no amor do adolescente, um adolescente que aborrece, que não gosta de tomar banho, que, de alguma maneira, escolhe amigos que nunca você escolheria. Por que ele está escolhendo aqueles amigos tão diferentes da gente? Por que trouxe aquela namorada ou namorado tão estranho que não combina com a nossa família? Então, essa conexão, que eu acho que assim, não é mais do que empatia, eu acho que é um respeito à diferença e à individualidade e ao acolhimento daquele filho, que se a gente consegue fazer isso com os nossos filhos, eles conseguem fazer isso com os amigos dentro da escola, eles conseguem ter essa abertura e essa sensibilidade de acolher as diferenças. Porque a grande questão é que, no fundo, né, não é a minha área teórica, mas a gente é muito narcisista, a gente quer que os nossos filhos sejam do jeito que a gente gostaria que eles fossem. E aí a gente reproduz isso com as escolhas dos amigos, e aí eles automaticamente, para pertencerem a gente, rejeitam pessoas que não são parecidas e não conseguem lidar com diferenças. E eu acho que a grande riqueza é você poder entender quem pensa diferente de você, quem se veste diferente de você, quem tem hábitos diferentes, e simplesmente ter escuta. E eu acho que isso tem que se aprender nas escolas, porque os pais já estão cristalizados assim, num determinado momento, aquilo está muito, como é que a gente fala isso? Estrutural, né? Está muito já estrutural nos adultos, mas nas crianças não. As crianças são muito mais generosas do que a gente. As crianças são muito mais abertas para o diferente do que a gente. Então, as escolas não podem perder isso. Fala, Olívia. São 1:55. Eu simplesmente não senti a hora passar. Verdade. Vamos deixar a Joana falar, Joana. Mas, Mônica, é perfeito, mas eu fiquei um pouco em choque quando eu vi o horário. Tem perguntas? Tem perguntas? Eu Só não estou vi vendo pergunta, gente não. entrando. Exato. Eu acho que a gente falou bastante coisa aqui, né? Eu acho que a gente precisa, agora, de imediato, a gente precisa pensar em cuidar para quebrar o ciclo da violência. Então, a gente está tentando resolver violência com violência. Eu digo como sociedade, não estou aqui
dizendo vocês ou eu, somos todos. Fake news, verifiquem o que vocês estão compartilhando. Percebam se tem espaço para diálogo, uma posição de uma decisão, de uma resolução. Tem que ter espaço para conversar, para pensar. E eu acho que isso que a Mônica trouxe, assim, a gente precisa informar as pessoas, aumentar a lente delas para os excluídos. São muitos. A gente está falando de casos que são até raros, mas existem outros milhões de excluídos. Então, assim, ontem a gente estava, né, eu e minha parceira do Para Todos, que a gente está falando de inclusão e aprofundando o tema de inclusão dentro das escolas e buscando esse aprofundamento com coordenadores e gestores de escolas. E é muito impressionante como a experiência possibilita o aumento da nossa lente. Então, como todo mundo, mas muitas pessoas trouxeram exemplos de terem ampliado a lente no momento em que vivenciaram alguma situação de exclusão. Não pessoalmente, às vezes ao lado, mas então eu acho que a gente tem que se permitir experienciar, né, situações, abrir as nossas lentes, os nossos olhares para essas pessoas que estão excluídas, que a gente não enxerga. Então, assim, esse é o meu convite para que a gente possa ser mais, sim, empático, mais cuidadoso, refletir sobre as nossas ações e lembrar, não adianta pedir uma receita de bolo. Então, não adianta botar só a polícia e aumentar a segurança da escola. A gente precisa mudar muitos outros comportamentos. E isso não serve para esse momento, isso serve para tudo. Tudo na nossa vida. Você tem um problema na sua frente, lembra que tem vários caminhos, várias soluções, várias possibilidades. E compor essas soluções é que é o grande trunfo, né? Joana, eu fico assim com aquela sensação de acolher o nosso próprio medo, porque ele é que nos faz reagir violentamente. Acolher o nosso próprio medo, respirar e aí pensar no que a gente vai fazer de verdade com amor, sabe? Paixão. Se fosse nosso filho. Se fosse nosso filho. Eu gosto também disso, Bebel, eu gosto. A Carla Nogueira comentou aqui que a gente trouxe tantas questões que eles ainda estão digerindo. Nós também. Não, olha só. Que bom. Muitíssimo você, Joana. Acho que a gente botou uma bola no campo que eu espero que outras pessoas possam continuar jogando esse jogo que a gente botou aí no campo, né? Que possa fazer um pouquinho, se cada um sair daqui um pouco, o que eu posso fazer em relação a ampliar a minha lente, no sentido de trabalhar, que eu acho que é uma coisa que eu acho que só para eu fechar, preconceito é natural, a gente precisa de preconceitos para poder decodificar o que é aquilo. Se eu olho para isso aqui, né? Se eu olho para isso aqui, eu acho que é um caderno. Pode ser um caderno, pode ser um livro. No que eu abro, eu vou mudar o meu preconceito para um conceito. É um grupo, é um caderno de um grupo que faz um trabalho de estudos, etc, etc. Vai ampliar a minha lente. Então, os preconceitos fazem parte da nossa natureza. A gente precisa deles para decodificar o mundo, senão eu não consigo nem sair de casa, né? Eu tenho que imaginar que aquilo é o que eu acho que é. Só que no que eu me aproximo, eu amplio as minhas lentes, eu transformo as minhas lentes. Então, está aberto para poder ter uma curiosidade, uma abertura da diferença. Eu acho que é isso, mas será que é? O que eu preciso entender? Eu não vou dizer eu acho que é, me parece que é. E eu preciso perguntar se tem mais alguma coisa que eu não estou vendo e que eu quero que alguém me mostre que eu não estou vendo. E esse é o papel da escola.
aí voltando para a escola. A escola tem esse papel maravilhoso de ajudar crianças e pais a ampliarem as lentes. É isso. Maravilha. Joana, quer falar alguma coisa no finzinho? Obrigada, Joana. Ah, Podemos muito fechar? obrigada. Podemos, muito obrigada. A gente continuaria Adorei. muito, mas eu ficaria mais umas 2 horas aqui, porque esse é um tema muito desafiador e nossa, todo mundo falou coisas muito importantes. Fiquei muito estimulada, mas estamos encerrando, eu acho, assim, com gosto de quero mais, porque Sim. esse é um tema que faz a gente pensar e que eu acho que é essencial para a gente aprimorar, né, o nosso pacto, o nosso convívio social, seja onde for, né, dentro de casa, nas escolas, na rua, em outros espaços, né? Eu acho que esse é a base. Honrar, E lembrar... honrar a maravilha que é a gente estar vivo, estar na sociedade, ter essas relações, que isso realmente é a melhor coisa que podia ter acontecido com a gente existir. Então, é honrar esse encontro e esse momento, gente. A Carla já pediu aqui uma live 2. Beijo, eu gente. acho legal. Beijo, beijo, beijo. Obrigada, Joana. Super obrigada. Eu queria dizer assim, deixar a mensagem que dá trabalho, gente. Precisa de esforço. Vamos lá, vamos dar as mãos e a gente trabalhar para incluir, para perceber e incluir. Enquanto a gente tiver trabalho para fazer, né? Tá Tá tudo bom. bem. Tá ótimo. Tá ótimo. Beijo. Beijos, Tchau. beijos, beijos. Beijo.